Sem Wi-Fi, sem sinal de celular e no meio do nada. O GPS te localizou com 3 metros de precisão. O satélite está a 20 mil quilômetros de altitude. Como que eles sabem exatamente onde você está? Você abre o Maps e 2 segundos depois ele sabe exatamente onde você está. Só que pensa bem, aquele satélite nunca tocou no seu celular. Eles nunca sincronizaram com ele, eles nunca sabiam que você ia abrir o app agora. Mas mesmo assim acertam sua posição na hora. Você está curioso para entender como que o GPS funciona de verdade. Mas não é só sobre o GPS, tem a ver com o relógio atômico, trilateração e o AGPS. Tem um detalhe que ninguém espera. Esse sistema não funciona sem a física de Einstein. E não é uma analogia, é uma implementação. É uma implementação hard-coded nos próprios satélites antes do lançamento. O que existe lá em cima que te localiza? São 31 satélites. Eles estão em órbita a 20 mil quilômetros de altitude. Cada um dá 2 voltas na Terra por dia. A constelação inteira foi projetada para garantir uma coisa só, que em qualquer ponto do planeta, a qualquer hora, você consiga ver pelo menos 4 deles. 4 satélites é o mínimo para calcular a posição em 3D, latitude, longitude e altitude. Cada satélite transmite sem parar um sinal de rádio. O receptor, o seu celular, ele capta esse sinal e ele vai ficar medindo o tempo que demorou para chegar. A velocidade do sinal é a própria velocidade da luz. Tempo vezes velocidade dá essa distância. É uma matemática simples, porém na teoria. Só que com a distância de 4 satélites, você calcula um ponto único no espaço que te dá exatamente a sua posição. O que exatamente o satélite transmite? 3 coisas. O PRN, que é o seu número de identificação único como nome, o horário exato da transmissão com precisão atômica e a sua posição orbital, onde ele está no espaço naquele momento. O receptor usa o PRN para identificar qual satélite é, e o horário para calcular o tempo de voo do sinal. E também a posição para saber de onde aquele sinal partiu. E aí os sinais chegam, e com as distâncias em mãos naquele momento, como que o receptor chega em um único ponto no mapa? GPS não dá sozinho, são 4 constelações independentes. O GPS americano com 31 satélites, o GLONASS russo com 24, o Galileu europeu com 30 e o Beidou chinês com 35, sendo ela a maior constelação do mundo que ultrapassou o GPS em 2020. Cada uma foi construída porque cada país queria independência dos outros, uma questão de geopolítica que virou infraestrutura de localização. Seu celular não escolhe um sistema, ele é um receptor multiconstelação, lê os 4 de forma paralela. Como ter os 4 redes de celular ativas ao mesmo tempo no seu celular. O resultado disso é que de 10 a 12 satélites de países diferentes te enxergam simultaneamente, em qualquer ponto do planeta. Como essa distância de 12 pontos no céu, ela não é uma posição. E como é que isso vira uma coordenada? Pensa assim, com a distância de um satélite, você sabe que está em algum lugar, em algum ponto de uma esfera ao redor dele. Com 2 satélites, a interseção das 2 esferas ela é um círculo. Com 3, sobram 2 pontos. Um deles geralmente impossível, como no espaço ou dentro da Terra, e o outro é você. Com 4 satélites, resolve também um problema que não é óbvio, o erro do relógio. Um satélite, você está em algum ponto de uma esfera ao redor dele. Com 2 satélites, a interseção é um círculo. Com 3 satélites, 2 pontos. Um dele é impossível, no espaço vazio ou dentro da Terra. O receptor descarta automaticamente, sem calcular, e sobra um ponto. Mas o terceiro satélite não chega de graça. O relógio barato do celular tem um erro. Com 4 satélites, surge uma equação extra que calcula e elimina esse erro ao mesmo tempo que calcula a posição. O único ponto no espaço. Você está aqui, essa é a sua posição. Por que precisa de 4 satélites se 3 já dão a posição? Porque o relógio do seu celular não é atômico, e o GPS mede distância em tempo, não em metros. Um erro pequeno no relógio vira um erro gigantesco na posição. O tamanho exato desse erro você já vai ver. Se 4 satélites conseguem resolver isso, é porque cada um tem uma equação extra que corrige o offset do relógio barato em relação do relógio atômico dos satélites, ao mesmo tempo calculando a sua posição exata. O relógio não é o único erro. A ionosfera e a troposfera atrasam o sinal de forma variável, conforme condições climáticas. A ionosfera sozinha pode causar até 5 metros de erro. Sistemas como o OSI dos Estados Unidos
e o EGNOS na Europa instalam estações terrestres que calculam o erro local e transmitem a correção via satélite. Com esse auxílio, a precisão cai para menos de 1 metro. Então a trilateração está entendida, mas tem um problema fundamental. O relógio do celular pode destruir toda essa precisão. De todos os componentes do GPS, tem um que surpreende pela importância: o relógio. Não o relógio do seu celular, o relógio do satélite. Cada satélite tem 4 relógios atômicos que atuam de forma redundante entre eles. 2 de césio, 2 de rubídio. Eles têm uma deriva de 1 nanosegundo por dia. Isso é equivalente a 1 bilionésimo de segundo. Mesmo assim, a Terra monitora e corrige esses relógios constantemente. É a precisão temporal que torna o GPS possível. Sem ela, nada funciona. Por que o relógio é tão crítico? Porque o GPS mede a distância via tempo de voo do sinal. O sinal viaja à velocidade da luz, 30 centímetros por nanosegundo. Um erro de 1 nanosegundo, ele equivale a 30 centímetros de erro na posição. Esse número parece pequeno, mas acumula com cada satélite, com cada medição. É por isso que os relógios atômicos eles são inegociáveis para uma posição exata do GPS. Por isso, um erro de tempo minúsculo se torna um desastre. 1 nanosegundo equivale a 30 centímetros de erro. 1 microsegundo, 300 metros. E 1 milissegundo já vai para 300 quilômetros. O relógio do seu celular não é atômico, ele é de quartzo, o mesmo material do relógio de pulso comum. Então ele erra. E para isso existe o quarto satélite. É um truque elegante. O mesmo sistema que te localiza também conserta o erro do relógio. Mas, mesmo os relógios atômicos dos satélites, que são os mais precisos que a engenharia humana já construiu, tem um problema que nenhum ajuste feito aqui na Terra resolve sozinho. É física e é bizarra. GPS puro é lento. O receptor precisa encontrar o satélite visível, decodificar o almanaque e listar todos os satélites em suas órbitas. E estabelecer depois disso uma sincronização. Esse processo inteiro ele pode levar minutos e não segundos. É como se fosse um cold start, uma ligação fria. O AGPS, o assistente de GPS, resolve isso usando a rede do celular para entregar a informação que o receptor precisa saber para funcionar de forma quase instantânea. Olha o contraste como é. O GPS puro ele precisa baixar esse almanaque direto dos satélites, mais ou menos 50 bits por segundo. Isso aí significa 12 minutos só para receber o dado completo. O Cold Start original ele é dos anos 90. Já o AGPS ele resolve isso. A operadora sabe da sua vizinhança, ela sabe a sua posição e ela calcula a torre mais próxima de você. Ela manda o almanaque pela internet em décimos de segundo e o chip recebe a posição inicial com 100 metros de precisão, antes mesmo de ver um satélite. E aí fecha por 2 segundos e é por isso que o mapa ele aparece de forma instantânea quando você abre o aplicativo. Tem uma camada a mais que poucos percebem também. O Wi-Fi Positioning System, o WPS. Quando o celular de outra pessoa está com um GPS ligado ao ar livre, ele envia para o servidor o endereço de MAC de todas as redes Wi-Fi que ele detecta. Junto com isso, a posição do GPS confirma o recebimento. Esse banco de dados ele permite localizar qualquer dispositivo próximo a essa rede, mesmo sem GPS, mesmo sem celular. O Maps ele usa esse WPS para funcionar em ambientes fechados. A contribuição é voluntária, mas ela é real e funciona bem na prática. Com o GPS ligado fora de casa, você está refinando essa localização para você e para outros usuários. Essa localização ela é rápida, assistida e coletiva. Só que o que acontece quando esse sinal some num túnel ou dentro de um prédio? A resposta honesta, o GPS desiste. Dentro de prédio, em túnel ou em um ambiente cercado de prédios, o sinal ele pode ser bloqueado ou até pior, refletido. O sinal refletido é pior que o sinal bloqueado. Quando o sinal quica nas paredes antes de chegar ao receptor, o tempo de voo ele aumenta de forma artificial. O receptor calcula uma distância maior e a posição fica errada, sem avisar. Como o celular lida com isso? A resposta para isso é uma fusão de sensores. Quando o GPS perde qualidade, o sistema começa a combinar os dados com um acelerômetro, giroscópio, barômetro e a localização por Wi-Fi e Bluetooth. O algoritmo, então, ele mantém uma estimativa da posição mesmo sem esses dados de satélite. É o que o Maps chama de localização
Pra gente, raramente é só GPS. Dead Reckoning. O nome vem da navegação naval dos séculos 17 e 18. Era como pilotos calculavam a posição no oceano sem estrelas visíveis. Você entra no metrô, o GPS perde o sinal. O celular ativa o modo. Combina a última posição conhecida, com o acelerômetro a 100 Hz e o giroscópio para estimar cada movimento ali. O erro acumula 5 metros por minuto. Num percurso de 8 minutos, você chega com 40 metros de desvio. Quando você sai do túnel e o céu reaparece, o GPS retoma e colapsa esse erro em menos de 100 milissegundos. Você nunca perde a cobertura. Tem um detalhe que foi comentado lá no início, que o GPS só funciona porque foi corrigido pela relatividade de Einstein. Não é uma força de expressão, é matemática de verdade rodando em produção 24 horas por dia. A relatividade especial, os satélites viajam 14.000 km por hora, então os relógios deles andam 7 microsegundos mais devagar por dia, comparado à Terra. Na relatividade geral, eles estão mais longe da gravidade, então os mesmos relógios andam 45 microsegundos mais rápidos por dia. O efeito líquido, os relógios dos satélites andam 38 microsegundos mais rápidos por dia que o relógio da Terra. Parece absurdo, mas é real e mensurável. Os engenheiros do GPS incorporaram a correção de relatividade feita de maneira hard-coded no próprio satélite antes do lançamento. Sem ela, o GPS ia acumular 10 km de erro por dia, e acumulativo, dia após dia. Então, essa parte do Einstein não é só uma teoria, é uma infraestrutura aplicada na prática. GPS diz onde você está. O Maps diz o que tem lá. A combinação disso mudou o mundo, mas tem uma camada que poucos percebem. Quando você usa o Maps, você não está só consumindo dados, você também está produzindo dados. Sua velocidade em tempo real, ela alimenta o modelo de trânsito. O seu desvio de rota informa sobre bloqueios. Sua parada prolongada, ela pode sinalizar um estabelecimento popular. O Google Maps tem mais de 1 bilhão de usuários ativos. E imagine a posição GPS de 1 bilhão de pessoas atualizando em tempo real o tempo todo. Com isso, você sabe que o fluxo de carros de cada rua, a velocidade média, onde tem congestionamento, onde parou um acidente, você tem uma média de tudo. É o modelo de trânsito mais preciso que já existiu, e ele é construído pelos próprios usuários, de forma involuntária. GPS, mais velocidade, mais milhões de usuários simultâneos, ele é igual a dados de trânsito em tempo real. Você é tanto consumidor quanto fornecedor de dados, e várias vezes sem perceber e sem consentir de forma explícita. É um dos maiores sistemas de vigilância passiva do mundo, com uso legítimo e valor real. Saber disso não invalida o Maps, mas ele muda como que você entende e o que você está trocando ao usar isso de graça. Agora, para encerrar, você pode fazer um teste simples em casa. Você pode abrir o GPS Teste no Android ou o Satellite Tracker no iOS. Você vai ver quantos satélites estão te localizando agora, nesse momento, e de quais constelações que eles são. Provavelmente vão ser mais de 10 e de 3 países diferentes. É isso.